Bem-vindos a mais uma live. Eu parei na última live a gente falando sobre liberdade e justiça e, bom, eu achei muito interessante a gente dar uma pausa, né? Porque a gente estava ali entrando mais ou menos ali numa análise um pouco mais aprofundada dos afetos que estavam sendo apresentados e eu estava tentando analisar esses afetos de acordo com as relações, tá bem? E de acordo com o que acontece é, de uma maneira mais humana, vivenciável, né? Quando a gente tem esses afetos é, deschavados, tá? Então, fundamento ontológico da ciência dos afetos é uma parte fundamental para a gente conseguir entender a origem do pensamento sobre a ciência exata das relações. E aí, bom, se a gente está lá falando sobre justiça, sobre segurança e liberdade, e a gente quer voltar para esse aspecto das relações, por mais que a questão da justiça e da segurança, né, e da liberdade seja muito importante, e esse mecanismo do medo, esperança, vai ser muito importante, né, para a gente conseguir nos entender e entender as nossas relações ao mesmo tempo, certo? Isso é uma coisa que era tida improvável, impossível pela ciência moderna cartesiana, por exemplo, tá? Então, é um dos grandes diferenciais de Spinoza e eu gostaria de chamar vocês para perto, para vocês curtirem, para vocês se entregarem a esse momento, para vocês compartilharem, se possível. Eu tô com alguma meta aí ousada de mais um inscrito. Mais um inscrito. A gente tem mais 10. Eu vou pedir para vocês ativarem a notificação. Olha que legal. Seria muito legal se eu pudesse pedir para vocês ativarem a notificação. Então, vamos começar aqui a fazer uma leitura do fundamento ontológico da ciência dos afetos. Em determinado momento, a gente pode dizer que a ética de Spinoza passa de uma concepção metafísica de todas as coisas, como é que o conhecimento acontece, sendo esse conhecimento a mesma coisa que a liberdade, tá? E a mesma coisa que Deus, né? Deus é o ente que é livre por essência, tá? Então, a existência de todas as coisas nos deixa evidente que todas as coisas existem, tá? E, bom, essa é a prova mais básica da primeira parte, né, da metafísica de Spinoza. Em alguma parte mais à frente, ele nos mostra como é que isso acontece de uma passagem da natureza naturada para a natureza naturante, né? Como é que a natureza ela se modifica, né, e permanece a mesma. Como é que ela conserva, né, a sua causa através dos nexos causais dos seus efeitos. Tá? Na expressão dos seus efeitos ocorre a causa, certo? Que é Deus. O efeito de todas as coisas, ou melhor dizendo, a expressão do efeito de todas as coisas é justamente todas as coisas. Tá? E aí a gente pode voltar nessa primeira impressão que a gente tem de que se todas as coisas existem, todas as coisas existem. E aí isso vai ser não exatamente um fundamento, mas
uma verdade inicial da teoria spinozana, e a gente vai ver que ocorre do pensamento da mente e do corpo de Spinoza, né, o pensamento de Spinoza sobre a mente e o corpo vai nos mostrar um fundamento ontológico da ciência dos afetos, e aí a ética vira uma ciência, certo? Então, como é que a gente vai falar de segurança na relação se nós não entendemos quem nós somos? Se a gente não entendemos o que significa o que nós somos em uma relação, o que o outro significa, se relacionar e se relacionar com o outro, então o que essa relação significa para o outro? É a mesma relação que a gente está observando? Vamos dar uma olhadinha nisso aqui agora, tá bem? Então, leitura corrida. Eu não sei até que horas eu vou conseguir ficar aqui. Talvez eu comente menos, tá? Mas essa leitura é muito boa e é fundamental para a gente entender a questão da liberdade, da segurança, que eu quero direcionar o máximo possível para essa questão da relação afetiva. Eu quero que esses materiais ocorram com mais frequência. E aí a gente está numa coisa muito fechada, né, na questão técnica, parece, do sistema, né? Então vamos entender um pouquinho melhor como a gente vai se posicionar em relação a esse tipo de conhecimento, tá bem? É um tipo de conhecimento científico, tá? Então vamos dar uma olhadinha na história desse tipo de conhecimento desse tipo de conhecimento não, desse conhecimento, né? Ou dessa ciência ou dessa teoria do conhecimento, até que a gente consiga dizer que temos uma ciência propriamente dita dos afetos, tá bem? Então vamos lá. Desde Aristóteles, sabemos que contingência e acaso não são acontecimentos sem causa, e sim produzidos pelo encontro de séries causais independentes ou, como diz Aristóteles, uma finalidade inesperada acontece no momento desse encontro. Assim, o primeiro nome da contingência e do acaso é o encontro e encontro fortuito. Então, o primeiro nome da contingência, que é o encadeamento de efeitos, é o encontro fortuito, tá? É o encontro e encontro fortuito. Assim, o primeiro nome da contingência e do acaso é encontro e encontro fortuito. Ou, como explica Aristóteles, a causa do acontecimento é acidental, pois produz um efeito que não estava previsto na causalidade de cada uma das séries, de tal maneira que um certo fim é realizado sem que estivesse previsto pelos agentes ou sem que estivesse presente dos meios, pois estes não visavam tal fim e sim um outro. Por que encontro? Porque o acontecimento não é encausado, e sim o cruzamento de séries causais independentes. Por que fortuito? Porque a marca da contingência e do acaso é a indeterminação, pois tanto as causas que produziam o acontecimento poderiam não ter atuado, como também nada assegura que o fim será realizado. Então aqui a gente tem uma certa disposição que a gente está conseguindo estudar, certo? Disposição de todas as coisas. Agora, não exatamente um comprometimento com a verdade. Essas coisas que a gente está estudando de um aspecto mais geral, qualquer coisa que seja causada por outra qualquer coisa, e a gente possa experienciar isso, né, não necessariamente vai nos dizer que se há uma relação de causa e efeito, essa relação de causa e efeito ela se estabelece necessariamente sempre que observada, com os mesmos critérios de observação. Isso é bem doideira, né? Porque você está observando a mesma coisa. E aí você está lá
com os mesmos critérios de observação, e aí você observa uma coisa completamente diferente. O que aconteceu? A gente não sabe, tá? Então, causa e efeito vão ser coisas que podem acontecer ou não, tá? Por que encontro? Porque o acontecimento não é encausado, e sim o cruzamento de séries causais independentes. Então, é encausado. Quer dizer, o acontecimento não é encausado. O acontecimento não é encausado. Não quer dizer que a gente não tinha um critério de observação para estabelecer na hora de observar a causa e o efeito. Tá? A gente sabia que era o cruzamento de séries causais independentes. Por que fortuito? Porque a marca da contingência e do acaso é a indeterminação. Ora, então, você vai para um encontro, né, com alguém, você sabe que esse encontro pode acontecer ou não, a pessoa pode se perder no caminho, sei lá. Mas você sabe que quando você marca um encontro, você tem um encontro com uma pessoa. À medida em que você se aproxima do encontro, você tem mais certeza de que esse encontro vai acontecer ou não. Nada garante essa certeza que você tem à medida que você transiciona, certo? Então, é isso que a gente está querendo entender aqui. Por que fortuito? A pessoa foi lá e foi confirmando. Olha, quero estar com você. Quero estar com você. Quero estar com você na hora... Pô, 2 minutos faltando. Caramba, entrei aqui na esquina, me raptaram. Mandaram te ligar e tal, agora você vai ter que arcar aí com as consequências do meu resgate. Bom, por que fortuito? Porque a marca da contingência e do acaso é a indeterminação, pois tanto as causas que produziram o acontecimento poderiam não ter atuado, como também nada assegura que o fim será realizado. Então essa é a nossa realidade quando a gente está lidando com encontros. Não pirem a batatinha. Ah, porque eu namoro. Ah, porque eu tô ficando. Sei lá o que. A pessoa falou assim, não vai dar pra ir. Você simplesmente aceita. Aceita o quanto você pode. Tá bem? Simplesmente seja forte. Seja um campeão. Ou uma campeã. Simplesmente aguente. Aguente firme. Porque pode acontecer ou pode não acontecer. Tá bem? Isso enquanto a gente está pensando aqui nos moldes de Aristóteles. Tá? Por que fortuito? Obrigado, Iemi. Obrigado, Não, ninguém vai desconfiar nada. Sabe que eu tô bolado. Vem aqui. Gente, perdoe a minha irritação. É um sintoma de saudade. Então, é assim mesmo que acontece. Não, Mimi, me salva. Fala assim, poxa, cara, desculpa. Eu só queria mostrar o quanto você é um otário. Fala assim. Pronto. Tá. Por que encontro? Por que fortuito? Ao contrário do acaso e da contingência, o necessário é o que acontece sempre e não pode deixar de acontecer como acontece. Então vocês já entendem a minha irritação. Você marcou um encontro, a pessoa não foi. Você marcou de novo, a pessoa, foi, eu vou. Tô indo lá e não foi. Aí você marcou outro encontro. Aí, poxa, eu vou, tá lá, quase, já tá no lugar de novo. Não vou. Poxa vida, o que a gente tá querendo aqui é entender assim, o que carambas pode fazer com que, tá? O que carambas pode fazer com que o acontecimento, que é uma coisa que pode acontecer ou não, ser observado de maneira necessária, de modo que ou a gente aceite plenamente, né? Uma vez,
Não pode, tá bom. Duas vezes. Três. Então, essa é a primeira coisa. Tá? Ou de maneira que a gente consiga, de alguma maneira, né? Ser mais sensível, né? Ou entender que determinadas causas finais não necessariamente estabelecem com mais eficiência, tá? A brutalidade dos encontros, certo? Então, você pode às vezes estar observando outras coisas mais importantes do que ver a hora chegar, né? E ver a hora chegar é algo importante para se lidar com o encontro, mas pode talvez fazer com que você utilize maneiras de percepção do tempo que te ofereçam respostas mais fundamentadas numa teoria contingencial do que pode acontecer ou o que não pode, do que o que está necessariamente acontecendo, porque é necessário que aconteça da maneira que existe, assim como todas as coisas acontecem, porque todas as coisas necessariamente acontecem como tem que acontecer, elas existem porque é assim que são as coisas. Simples. Tá? Eu não estou dizendo que a gente não vá partir para uma investigação mais séria e mais comprometida e mais compromissada, tá? Uma vez que a gente entenda que as coisas são assim do jeito que são. Não estou dizendo isso. Eu estou justamente querendo chamar para que a gente consiga fazer esse tipo de produção de conhecimento sobre a realidade de uma maneira mais eficiente. Tá bem? Não só eficiente, como verdadeira. Tá bem? Então, isso é se relacionar. Se você tem ali a constatação de que os seus encontros, de uma maneira ou de outra, né, eles significam a mesma coisa, esse sentimento vem por conta da segurança que a gente tem de que as coisas acontecem necessariamente como elas acontecem, porque elas têm que acontecer exatamente como elas devem acontecer. E aí, se a gente, por algum motivo, sei lá, alguma política pessoal, alguma ritualização da vida, a gente se entregar para os acontecimentos de uma maneira que a gente, às vezes, não consegue não consegue reagir, né? Porque ultrapassou os limites da nossa mente, do nosso corpo. Então, a gente tem que entender que a gente está fundamentado nesse conhecimento do que pode ou não pode acontecer, das séries causais. Esse sentimento de que todas as coisas estão ligadas, que geralmente a gente fala assim, Hare Krishna, paz e amor, todas as coisas e tudo mais. Esse sentimento de encadeamento de todas as coisas, que é o que a gente está querendo estudar. Né? Ele adquire uma certa religiosidade que é própria da natureza humana e necessária, mas que a gente tem que compreender com mais segurança, certo? E a segurança é entender que é necessário, porque as coisas que são necessárias acontecem sempre. E não pode deixar de acontecer como acontece, assim como o impossível é o que nunca acontece e jamais pode acontecer. Tá bem? Então, como é que acontece? Essa flutuação, parece, né, de que a gente pode passar determinadas coisas que a gente conhece, né, até esse campo do que a gente conhece, de um campo de coisas muito maiores que a gente não conhece. Como é que a gente pode fazer isso? Né? E aí, depois, a gente lida
com essa maneira de pensar o que não só pode ou não pode acontecer, porque a gente vai saber como lidar com as coisas à medida em que a gente consegue passar dessas coisas que não estão no nosso poder ao campo de atuação em que a gente tem poder sobre essas coisas, não porque elas podem ou não acontecer, mas agora a gente quer saber como constatar a necessidade dessas coisas, certo? Porque a gente geralmente tem um impulso muito natural de tentar estatizar, né, determinada coisa que a gente percebe como uma transição do que não é possível lidar para o que é possível lidar, certo? E aí daí a gente quer tirar essa teoria do que é o conhecimento verdadeiro, mas isso não garante a verdade dos nossos encontros, certo? Não garante o reconhecimento da causa no efeito. Não garante que a gente consegue passar o que não é possível para o que é possível de conhecer e de, portanto, atuar sobre, porque é necessário que atuemos. Porque a gente tem como pensar. A gente tem como pensar simplesmente só nessa questão. O que não está em nosso poder, o que nós sabemos que não conhecemos, para o que está em nosso poder e a gente sabe que a gente conhece. Temos como pensar isso. Que maravilha, né? Isso não é, isso só não basta? Bom, é muito interessante que a gente tenha essa possibilidade. Muito interessante mesmo, gente. Mas o que acontece é que a gente às vezes fica travado em determinadas fórmulas que não tem o menor comprometimento com a disposição real das coisas, certo? Então, vamos ver aqui onde é que a gente tá. Vou passar um mousezinho aqui, calma aí. Tal. A distância do acaso e da contingência, situado entre o necessário e o impossível, está o possível. Isso é, aquilo que, como contingente e o acaso, pode ou não acontecer, mas que, diferentemente do contingente do acaso, resultante do mero encontro, é o que acontece se houver um agente com poder para fazê-lo acontecer. Passar daquelas coisas que a gente não conhece para o campo das coisas que a gente conhece. Passar daquelas coisas que a gente não tem poder para o campo daquelas coisas que a gente tem poder. Tá? E aí, a gente tem hoje essa discussão da necessidade de uma atuação independente de a gente ter algum juízo, né, dessa vida política, de passar as coisas que não tem nosso poder, do nosso não conhecimento para o campo do conhecimento. A gente tem agora as pessoas discutindo seriamente, atualmente, o nosso dever de atuar politicamente, independentemente, né, de saber exatamente o nexo causal adequado, certo? E aí eu digo que, né, eu não sei se isso estabelece a dignidade de um agente com poder para fazer o que é possível acontecer. Mas, para a gente entender o que é possível, a gente tem que considerar o que acontecer se houver... Quer dizer, a gente tem que considerar o que acontece se houver um agente com o poder para fazê-lo acontecer. Tá bem? Assim, o possível é o que está em Assim, o possível é o que está em poder de um agente fazer acontecer ou não.
Desde Aristóteles, esse agente é a vontade como poder para escolher entre alternativas contrárias e para deliberar sobre o sentido, o curso e a finalidade de uma ação. Embora o possível seja, como contingente, aquilo que pode ou não acontecer. Embora o possível seja, como o contingente, aquilo que pode ou não pode acontecer, no contingente o acontecimento se dá independentemente da deliberação do agente e da finalidade que este dera à sua ação. Então, embora o possível seja, como o contingente, aquilo que pode ou não acontecer, no contingente o acontecimento se dá independentemente da deliberação do agente e da finalidade que este dera à sua ação. Enquanto no possível o acontecimento resulta da escolha deliberada feita pelo agente, que avalia meios e fins de sua ação. Então, no contingente, o acontecimento se dá independentemente da deliberação do agente e da finalidade que este dera à sua ação. Enquanto no possível, o acontecimento resulta da escolha deliberada Então, tudo bem. Então, ótimo. Tá, desculpa a leseira, porque eu tô estudando que nem um imbecil. Perdão o termo também, mas assim, é uma carga muito pesada de estudo. Agora, embora o possível seja, como o contingente, aquilo que pode ou não acontecer, no contingente o acontecimento se dá independentemente da deliberação do agente e da finalidade que este dera à sua ação. Certo? Então, embora o possível seja, como contingente, aquilo que pode ou não acontecer, no contingente o acontecimento se dá independentemente da deliberação do agente e da finalidade que este dera à ação. Então, esse foi o contingente. O acontecimento se dá independente da deliberação. Ah, porque eu quero me encontrar com tal pessoa. Tá bom, mas o contingente ele vai acontecer ou não? Certo? Agora, enquanto possível, o possível ele já começa a considerar essa questão da necessidade de um agente. Certo? Então, a necessidade de um agente, será que tem alguma coisa a ver com a necessidade da ação desse agente? Parece óbvio, né? Mas se o óbvio não for dito nesse caso, as pessoas deixam passar batida. Tá bem? Então, olha aqui a diferença que a gente tem aqui. Então, o contingente é aquilo que pode ou não acontecer. No contingente, o acontecimento se dá independentemente da deliberação do agente e da finalidade que se der à sua ação. Agora, no possível, também pode ou não acontecer, mas o acontecimento ele resulta da escolha deliberada feita pelo agente, que avalia meios e fins de sua ação. Como é que eu passo dessa coisa que eu não conheço para coisa que eu conheço? Como é que eu passo dessa coisa que eu não tenho poder para coisa que eu tenho poder? Certo? A gente começa a pensar a necessidade de um agente para pensar sobre o que é possível, né? Quando a gente começa a pensar sobre as possibilidades. Então, quais são as possibilidades? Infinitas. Então, poxa, a gente já tem essa passagem aí, né? De Deus infinito para o Deus que se expressa em seus modos finitos. Não é um Deus infinito que vira um Deus finito. Tá bem? É um Deus infinito que se expressa em seus modos finitos. A natureza naturada, né, da substância e seus atributos, e da substância e seus atributos a gente tem a natureza naturante, os modos que a gente
pensa assim de uma maneira muito transitiva, né? Quando a gente fala assim, mas o que veio primeiro ali? O modo, os atributos, o que faz com que a geração, né, dessa matéria, né, da ética, ela venha a ser concebida por Spinoza. Olha só, pensando o infinito enquanto possibilidade possível. O que é possível? A gente está falando do que exatamente? De qualquer coisa. Então, pensando o possível, né, a gente tem a necessidade de pensar em um agente, certo? Que delibera e avalia meios e fins de sua ação, certo? Agora, a necessidade de passar essas coisas para esse campo político, né, é o que talvez a gente precise para entender a necessidade tanto do agente pensar sobre todas as coisas enquanto um ente, né, quanto da sua própria necessidade. Porque se a gente não pudesse pensar sobre o possível, a gente não poderia conceber a possibilidade. Bom, enquanto no possível o acontecimento resulta da escolha deliberada feita pelo agente, que avalia meios e fins de sua ação. Eis porque, desde Aristóteles, aprendemos a distinguir entre acaso e o possível, dizendo que o primeiro, exatamente como necessário, ainda que por razões opostas, não está em nosso poder, e que o segundo é exatamente o que está em nosso poder. Então, o contingente pode acontecer ou não. Está em nosso poder? Não. O possível pode ou não pode acontecer. Está em nosso poder? Sim. Porque a gente só pode pensar todas as possibilidades, ou o possível, o que é possível, certo? Se e somente se, conseguimos pensar na necessidade de agir sobre essas coisas que não temos poder e conceber essas coisas que temos poder necessariamente, não ao acaso. Certo? Partindo das distinções aristotélicas, a tradição teológico-metafísica posterior estabeleceu um novo conjunto de distinções com que pretendia separar liberdade e necessidade. Dizia que é por natureza o que acontece por necessidade e, ao contrário, que é por vontade o que acontece por liberdade. A operação necessária cabia à causa eficiente, enquanto a ação livre cabia à articulação entre a causa formal, a essência do agente, e a causa final, o telos da ação. Isso aqui já está bem avançadinho, hein? Bem avançadinho isso aqui, hein? O telos da ação. O telos da ação. De sorte que a liberdade se efetuava como relação da vontade
com os fins. Relação da vontade com os fins. A questão de como a gente consegue efetivamente atuar sobre o mundo e fazer coisas, qualquer coisa, é muito diferente quando a gente pensa por Spinoza. E aqui, mais do que a gente destrinchar isso aqui e elaborar, eu acho que eu posso fazer isso. Tá? Partindo das distinções aristotélicas, a tradição teológica metafísica posterior estabeleceu um novo conjunto de distinções com que pretendia separar liberdade e necessidade. Dizia que por natureza o que acontece por necessidade e ao contrário que por vontade o que acontece por liberdade. Então, por natureza e por necessidade são como é que se diz? Coisas intimamente ligadas, né? Uma é outra. Como é que a gente pode dizer que a natureza ela acontece por necessidade? O que isso quer dizer? Quer dizer que as coisas que estão na natureza elas acontecem necessariamente, é isso? Será que isso aí a gente já vem, né, essa concepção mais natural, né, mais espontânea, parece, talvez, já vem assim de Aristóteles, assim de mão beijada. O que eu acho mais impressionante aqui nesse caso é a gente conseguir entender que o que é pensado como potência de agir para Aristóteles, né, é o que acontece por vontade, né? Então, a gente pensa essa potência como a relação do agente com a contingência. Certo? Uma relação livre. Ora, tive vontade, então fui lá e procurei determinada coisa que impedia que eu não conseguisse determinada coisa, de modo que eu consegui explicar determinada coisa e fazer determinada coisa acontecer. Certo? Agora, em Spinoza, a gente entende isso como poder, a gente entende isso como a ação de um agente, certo? Mas isso não justifica de maneira alguma a necessidade desse agente de fazer isso. Então a gente entende que a necessidade de um agente sobre as possibilidades, ela deve ser entendida como necessária pelo agente, certo? Enquanto necessidade da constatação do seu agenciamento, tá? Agora, o que eu quero dizer é esse tipo de conhecimento do que é possível pelo que é necessário, de uma livre necessidade, diferem muito do que acontece quando a gente diz que por natureza o que acontece por necessidade, porque aqui a gente está entendendo que as coisas que acontecem na natureza são esse trabalho duro que a gente tem que fazer de todas as coisas que nos cercam, né, que a gente não tem poder nenhum sobre, tá? E aí acontecem necessariamente meio que lei de Murphy, o que tem que acontecer vai acontecer, sabe? E aí é o seguinte, quanto mais você consegue entender o que está acontecendo, mais você se compromete, está se comprometendo, certo? Então, é o seguinte, você entende que a natureza é quase que má, certo? Porque ela mostra, escancara a sua necessidade de agir enquanto agente, de ser um agente para, sei lá, ter chance de pensar essas possibilidades e o possível em si. Mas quando a gente começa a pensar o possível em si, a gente tem em Aristóteles essa questão de por vontade ser o que acontecer por liberdade.
Porque aí a gente ganha essa liberdade de falar assim, poxa, isso daqui eu escolho assim porque eu conheço que é dessa maneira que eu passo o que não está no meu campo de atuação para o meu campo de atuação político efetivo, certo? Agora, quando a gente entende essa questão do agenciamento, a gente tem uma compreensão necessária dessa ação. E aí a gente tem um poder maior do que as próprias possibilidades. Isso não é legal? A operação necessária cabia à causa eficiente, enquanto a ação livre cabia à articulação entre a causa formal, a essência do agente e a causa final, o telos da ação. E aqui já entra já uma coisa assim mais intensa do pensamento aristotélico, porque telos da ação. Telos da ação. Né? É uma coisa que não é só uma causa final. É algo que suscita e que não tem a menor garantia de que termine seus efeitos, né, aonde é delimitado. E aí a gente tem essa ação que está localizada em algum lugar, mas que não tem nenhum comprometimento com o tempo linear. De sorte que a liberdade se efetuava como relação da vontade com os fins. E aí a gente tem aqui, né, uma coisa bem rock balboa, né? The Eye of the Tiger. Não é isso? Agora, o que eu digo aqui? Que quando a gente entende a questão da livre necessidade, a gente tem aqui uma nova compreensão da nossa natureza humana, que não vai ser tão cruel nem com a gente, que vai dizer assim, então você escolhe não comer chocolate? Que interessante, olha isso daqui, chocolatinho, hein, quer? Quer? Hein? Não? Chocolatinho, quer? Dou não. Quer? Dou não. E a gente percebe que essa crueldade ela não se sustenta. Porque aí, poxa, você diz que tem vontade de não comer chocolate, você vai lá e come. A gente tem aqui que a gente é menos cruel com essa questão da acrasia. A gente quer o chocolate, a gente vai lá e come. A gente não quer o chocolate, a gente vai lá e come da mesma maneira. Certo? E por outro lado, a gente também tem uma concepção menos cruel da natureza. Né? Poxa, por natureza, o que acontece por necessidade, então a gente estabelece essa relação humana, né, do que por vontade vai oferecer a nossa liberdade, como se a natureza não tivesse nada de livre ou nada da liberdade para entregar a gente o conhecimento do que é livre. E aí Spinoza vai mostrar pra gente que esse conhecimento vem justamente da natureza. Tá? Bom, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Preciso de mais um inscrito para conseguir ativar as notificações. Então, não vamos nos ater a essa meta de maneira tão mesquinha, né? Vamos compartilhar isso com os pessoais aí e tal. Daqui a pouco eu vou começar a melhorar aí a dinâmica da live. E eu espero que vocês continuem gostando do conteúdo à medida em que vocês encontram
fortuitamente, né? Porque as lives elas pretendem ser diárias, mas nem sempre eu consigo fazer. E bom, aí você tem aí o meu Instagram, né? Que sempre que eu começo as lives, eu coloco lá que está começando. Geralmente eu também faço algum tipo de aviso ou no feed, ou no Reels, sei lá, essas coisas todas, que vai ter no dia tal live. Aí vocês podem continuar aí tendo a sorte de encontrar fortuitamente ou de começar a acompanhar nosso conteúdo todo dia, sempre que possível, tá? Agora, uma vez que a gente estabeleça a necessidade disso, de pensar a segurança da relação a partir desse tipo de conhecimento, do fundamento ontológico, do estudo do próprio ser e sua lógica, com a ciência dos afetos, né? Eu espero que a gente possa ter, né, uma certa modificação na percepção dessa própria necessidade e expressá-la enquanto necessária, fazendo com que todas as coisas aí meio que numa oração aí muito grande aí desencadeiem suas séries de maneira eficiente e eu possa tá aqui comprometido com vocês todos os dias. Tô brincando, gente, não é assim que acontece. Não é assim que acontece, tá bom? Tô aqui para que vocês não sejam vítimas de caluniadores e falsários e falástrofos, filosofastros, tá? E não caiam nesse tipo de tramóia, tá? Porque é muito encantador, seria muito legal, seria muito interessante, né? Falar dessa maneira. Às vezes a gente age assim, né? E não tem problema nenhum agir assim, a gente às vezes precisa agir assim. Mas quando a gente vai conversar sobre isso de maneira mais comprometida, né? É necessário que seja necessário. Então, se for necessário, será necessário. E aí é o que é. Aí vocês gostaram disso, né? Aí já ficou escrachado. Aí já virou qualquer coisa, certo? Vocês gostam de uma coisa assim, né? Mais solta, né? Tá certo. Enfim, até a próxima. E tchau.